que a gente quer trazer uma reflexão agora para você, então, com essa primeira pauta que a gente vai abordar no programa. Não é de hoje que o Brasil está enfrentando um crescimento nos casos de violência, olha só, no ambiente escolar, ambiente que era para proteger as nossas crianças. Entre as principais hipóteses que podem explicar essas agressões está o cada vez mais conhecido bullying, Abi. A grande preocupação é se os pais e responsáveis estão cientes das intimidações físicas, verbais ou psicológicas repetitivas que os filhos podem estar sofrendo, ou pior, ocasionando. O que é muito importante entender também é que o bullying não é natural da infância. Nenhuma criança nasce agressiva. Ela aprende a ser. Exatamente, Abi. E se ela aprende, ela também pode aprender caminhos que combatam esse comportamento. Um deles, por exemplo, é por meio dos livros da educação. É sobre esse assunto, então, que a gente conversa agora com a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado. Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde. Que bom viver a tarde com você, viu? Seja bem-vinda, fique à vontade aqui. E vamos lembrar, né, Abi, para o pessoal de casa que quer tirar dúvidas ou partilhar experiências, você pode, então, participar com a gente pelo nosso WhatsApp no 12996057731, tá bom? Manda uma mensagem contando que dúvida você tem para a gente conversar aqui com a Paula ou se você já viu um episódio desse de perto. Com certeza. A gente falou ali no comecinho do programa, né, que às vezes quem fere está ferido. Quando a gente fala do bullying, é mais ou menos por aí? É. Quem pratica o bullying também é um pedido de socorro, é uma maneira de se afirmar, então tem um sofrimento dos dois lados, né? A gente só vê o lado de quem está sofrendo bullying, mas de alguma maneira eu quero participar no mundo de uma maneira inequívoca. Às vezes é aquela maneira que ele aprendeu, às vezes é aquilo que ele vê em casa, é aquilo que ele sofre em algum lugar. Então ele termina transmitindo isso para quem também é inocente na história, né? Mas precisa de uma atenção especial também. Tanto quanto, né? Tanto quanto. Então no bullying a gente costuma olhar para aquele que está ferido ali, que está sofrendo as agressões físicas, verbais, psicológicas, né? Agora, hoje em dia tem a virtual também, que muitas vezes a pessoa que faz o bullying se esconde por trás da rede, né? Então, é o anonimato que proporciona, mas ele também tá ferido, né? Se eu preciso desse jeito para me relacionar, é porque alguma insegurança aí eu não quero mostrar, ou alguma ferida que está aberta e que eu estou tentando curar fazendo novas feridas nos outros. Paula, e como é que a gente consegue perceber sinais? Então, olhando para esses dois cenários, né, já que a gente já está propondo essa reflexão, tanto para a criança que é vítima do bullying, quanto para aquela que está praticando, o que os pais podem estar atentos para perceber se ela está envolvida em algum dos lados numa relação ou num ambiente agressivo na escola? Tá. Quando ele está recebendo bullying, a gente tem uma mudança de comportamento. Então, isso é claro. Às vezes a criança é muito falante, começa a ficar quieta, começa a se isolar, porque assim, o silêncio às vezes também é um pedido de socorro. Muitas vezes a gente não percebe, ou o professor, né, a criança que está quieta lá na classe, não está perturbando, eu não vou chamar os pais, tal, então vai passando. E em casa a mesma coisa. Né? Então ele está isolado, então vai falar, isso é coisa de adolescência, né? Então ele se isola, ele fica só na rede, mas muitas vezes esse silêncio é um grito de socorro também. Então, para a gente perceber essas mudanças, às vezes também é uma criança começa a ficar agressiva, né? Começa a ter dores físicas, então toda hora ele não quer ir para a escola, tem dor de barriga, dor de cabeça. Às vezes ele somatiza, ele tem real a dor. Porque é tanto angústia não precisa estar sendo vítima de uma agressão física. Não, mas às vezes verbal. Porque assim, outra forma que aparece muito no consultório hoje em dia é a psicológica, né? Que às vezes não é um confronto direto. Então ele não tem o que reclamar de falar assim, olha, ele veio e falou isso de mim, ele me bateu. Mas eu excluo aquela criança. E às vezes a exclusão é porque é bonita, é porque é inteligente, é porque é o queridinho da professora, como eles falam,
ou por outra coisa. Às vezes excluem porque acham que é o esquisito, eles usam muito esse termo, o estranho, o esquisito. Então eles vão isolando. Imagina a criança passar a maior parte do tempo dela num lugar que ele é totalmente isolado. Que era para ser sociável. Que era para ser sociável. Isso é uma forma de bullying, mas as pessoas não encaram ainda tanto esse bullying do social, do psicológico, né? E eu escuto muito no consultório, assim, às vezes, do nada me isolaram, eu não tenho amigo, então vai fazer grupo, eu pergunto se eu posso ficar nesse grupo, não pode. Então o professor tem que intervir e colocá-lo num grupo, senão ele não participa. Então é muito triste você ver esse tipo de bullying também, que ele não tem nem o que reclamar, porque vai falar para o diretor o quê, né? Tenta você se incluir, pede ajuda para o professor, mas quando eles se fecham naquele grupinho, eles deixam o outro totalmente de fora. Então tem assim, queda de rendimento escolar, também é outra coisa que acontece muito quando ele está sofrendo bullying. Então alguns sinais eles dão, né? E a melhor forma de perceber é oferecer escuta. Eu acho que quando a criança se sente segura, se sente pertencente, não vai se sentir julgada, porque tem pai que fala, como você está sofrendo? Vai lá e faz igual. Às vezes não é da característica da criança, né? Então ela prefere se isolar, não contar o que está acontecendo do que se expor, né, de alguma maneira. E se sentir fraca diante dos pais, independente, né? De repente é essa a relação. E quando é o contrário, né? A gente fala, quando de repente, como descobrir que o seu filho está praticando o bullying, né? Qual que é a postura? A postura dessa criança também muda? Não é que muda, mas é uma criança que já dá dicas, assim. Sabe aquela criança que fala dos outros com desdém, com ar de superioridade, ou vai falar assim, ele mesmo já cancela alguns, vai falar, imagina, não vai convidar esse para minha festa porque ele é estranho. Não vai convidar esse que é muito quieto. Esse é não sei o quê, esse daí é o nerd da escola. Eles vão botando rótulos. Então, esse tipo de criança é uma criança que bota muito rótulo. Ela quer sempre, assim, desde pequenininho, é legal observar o filho que é um sério pretendente a ser um que faz bullying mais tarde, porque desde pequeno, ele já quer ele impor as regras. Ele não admite muito quando aponta algum erro dele, ou quando ele perde, quando ele não está em destaque. Então, ele fala dos outros com uma coisa de superioridade, sempre. Então, ele quer comandar tudo. Então, vê que sempre os amigos dele são meio levados, né, por ele. Então, ele está sempre no comando. Ele não admite ser criticado. Os pais já começam a receber reclamação da escola, que ele tem comportamentos inadequados. Então, é de pequenininha, vai lá e resolve as coisas no tapa, ou resolve com xingamento, ou bota apelido do nada. Então, ficar atento a esses sinais já é um bom momento para procurar uma ajuda e nem chegar a mais tarde fazer um bullying. Mas se passou do ponto e você está vendo que algumas mães chegam e contam de situações desagradáveis que aconteceu entre os filhos. Então, esses são sinais de que eu preciso buscar ajuda. E parece fácil, né, Paula, esse outro lado, quando a gente escuta, porque os sinais são mais claros. Sim. Mas a gente, quando olha para os pais, eles naturalmente estão muito envolvidos, né? Eles são próximos, eles amam aquela criança. Então, também não é tão fácil assim, né? Porque às vezes a gente confunde com, é personalidade, é o jeito dele, né? Ou dela. É uma brincadeira. Hoje em dia levam tudo muito a sério, mas bullying não é brincadeira. Brincadeira é uma coisa pontual, sabe? Chega um amigo, outro usou por causa do time, ou de alguma coisa, sabe? É uma coisa pontual. O bullying é a repetição de agressões, né? Então, quando tem essa repetição, não é brincadeira. Sério, é sério e machuca. Muito. A nossa querida Letícia foi às ruas para falar um pouquinho sobre o assunto. Será que as pessoas sabem identificar o que é bullying? Já sofreram? Vamos lá. Como identificar que o meu filho pratica bullying? Uma análise recente da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, revelou um dado alarmante.
Os casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicaram nos últimos 10 anos, alcançando o auge em 2023. E essa é uma conversa que precisa começar em casa. Fomos às ruas e muitos pais conversam com os filhos sobre o assunto. Conversei com ela sobre como ela deve tratar as crianças na escola e como que ela deve ser tratada. Qualquer coisa diferente, eu acho que ela deve informar a gente. Já teve história dela ficar triste com as crianças não quererem brincar com ela, alguma coisa do tipo, mas da escola ainda não teve nada assim. Sim, a gente orienta bastante em questão de briga, em questão de respeitar as meninas, os colegas. Eu falo para eles sempre se colocar no lugar do outro, né? De uma forma bem lúdica para eles conseguirem entender. Então não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse com você. E ele é engraçado porque ele toma as dores dos amigos, sabe? Então quando alguém faz alguma coisa pro amigo, ele tenta ir lá, conversar, resolver. Então a gente tenta, né? Não é fácil, mas a gente tenta da melhor forma. Você tá lidando com outras pessoas, né? E às vezes a educação que a gente dá em casa não é a mesma que outra criança vai ter. Então é uma forma também dele levar um pouquinho do que ele aprendeu dentro de casa para outra criança. De uma forma muito simples, assim, sabe? No dia a dia, nas brincadeiras. E você vai vendo que as crianças vão aprendendo aquilo. E ele traz também o que as crianças traz de casa, né? E às vezes para ele o olhar dele é errado. Aí a gente senta, conversa sobre aquilo. Então assim, em casa é bem aberto sobre isso, né? Sobre igualdade, sobre não ter preconceito com ninguém. Graças a Deus a gente tem uma condição um pouco mais bacana, eles estudam em escola particular, mas eu sempre falo para eles, olha, respeita todo mundo, ninguém precisa gostar de todo mundo, né, mas a gente precisa respeitar todos, né. E os filhos, o que entendem sobre o bullying? É uma criança fazer maldade com a outra. Quando uma pessoa sofre, então, quando você tá lanchando, por exemplo, vão lá, roubam seu lanche, isso é bullying. Bullying é quando alguém é desrespeitosa com o outro, por preconceito, é isso. Bullying é tipo assim, a pessoa tá lá, tá bebendo refrigerante, aí a pessoa sem querer pegar lá dele corre, isso é bullying. Eu só fui lá atrás dele e falei, pode devolver pra ele, porque não é seu. Então ele devolveu e saiu correndo. Bullying não é brincadeira. E o primeiro passo para combater está no diálogo, em casa, na escola e principalmente com quem mais precisa ser ouvido, as nossas crianças. Bárbara. Que legal, né? Tivemos umas respostas excelentes. Bonita a gente ouvir as crianças, dá até aquele soprinho de esperança, né? E o que é bonitinho, você vê como eles se projetam, eles contaram as experiências de vida. deles. Provavelmente eles já viram ou já passaram, Com né? certeza. O que eu achei interessante que um disse ali, né? A mãe falou assim, ele acaba defendendo os amiguinhos. Quem vê alguém praticando bullying e não faz nada, também tem, né, alguma meia-culpa nisso. E quem, de repente, protege é uma criança mais empática? A gente também pode ver por esse lado? Pode. Exatamente. O que eu tento passar para as crianças é isso. Eu fiquei quieto, eu não concordo que chame o outro de estranho, de esquisito, mas eu também não faço nada para defender, ou não ajudo, não ofereço uma escuta, uma amizade, né? Eu também estou participando. E aquele que defende também já mostra essa empatia, né? Você viu que bonitinho, mas a mãe falou bastante disso. A gente tem escuta. É esse o principal que está faltando hoje nas famílias. É aquela escuta, sabe? Aquele momento olho no olho, na refeição, ou é naquele momento que a gente está na sala, não é cada um no seu celular, é a gente trocando como foi seu dia, o que você fez. E mostrar antes do assunto acontecer. Você vê, tem um pai também que falou, eu já conversei que qualquer coisa ele pode conversar com a gente. Então, antes que a coisa fique muito grande, eu já preparo que ele tem lá uma pessoa que traz toda a segurança e que ele pode contar de qualquer coisa. Agora, antes de tudo, é o exemplo, né? Essa mãe que falou bastante aí de como ela trata, de que eles conversam, o menino vai lá e também defende. Vai fazer o mesmo, né? Ele vai fazer o mesmo. O exemplo é o principal. Paula, a gente tem a participação do pessoal de casa, né, que também quer comentar sobre o assunto. A gente viu aqui os pais, as crianças falando. Agora a gente vai ver a mensagem da Rita, que está na outra ponta, que ela é professora há 33 anos e mandou uma mensagem pra gente. Ó, a Rita lá de São Paulo, capital. Boa tarde, Abi.
Guilherme e equipe do Viva Tarde. É possível afirmar que existe bullying entre as crianças da educação infantil também, olha só. Como explicar aos pais que nessa fase da escolaridade temos outras formas de tratar com a agressividade, pois muitas vezes as famílias vêm à escola pedindo providências extremas, afirmando que seu filho ou filha está sofrendo bullying. Como é que a gente depende da fase aí, nessa né? faixa etária? Tem dos uma primeiros fase, anos? por exemplo, até os 2 anos, eles se comunicam através do oral, né? Então eles vão lá, mordem. Vai morder, é uma vai forma puxar. de se comunicar também. Tapa, né? Pega E a de gente qualquer vai jeito. ensinando ali pequenininho, não é assim que comunica com o amiguinho, não é assim que chama atenção e tal. Agora já começa, assim, essa coisa de falar, sei lá, eles começam a colocar alguns apelidos, Sim. eles começam a falar de algumas coisas que eles reproduzem de casa. Então, muitas vezes, essa coisa de falar do outro, de uma coisa mais pejorativa, é uma coisa que já reproduz de algum lugar. Principalmente ele nessa tá vendo fase, né? alguma Uma criança coisa. muito pequena falando de questões Sim. socioeconômicas, Exatamente. de características físicas, Raciais. normalmente ela está aprendendo Ela está em algum aprendendo lugar, né? em algum lugar. Ou aquela criança que já está com uns 4, 5, já dá para perceber. Aí já dá para perceber que quando eu bato, eu estou fazendo errado. Mas às vezes a maneira como tratam ela em casa pode ser também batendo, pode ser xingando, pode ser falando frases inadequadas, né? Que não constroem, ao invés de ensinar, né? Estão destruindo a autoestima da criança. Então, tem tudo isso por trás. Claro que com 1 ano, 2, se falar que está fazendo bullying, não. Ele está com atitudes inadequadas que a gente vai tentando corrigir, né? E muito pelo exemplo. Né? Se ele bate, eu vou lá e bato nele porque ele bateu, eu estou falando, tá certo o que você está fazendo. Exato. Né? Mas se eu vou lá, converso, ponho para pensar, conto uma história que tenha o assunto que ele já possa se projetar no personagem, aí vai ser muito mais efetivo, né? E você falou agora de conta uma história, né? O diálogo sempre vai ser, né, a melhor forma de solução. Pensando que os pais também tenham essa educação em casa, do exemplo, enfim. Mas quando a gente fala de histórias, de leitura, o que isso pode ajudar, né? Que as crianças parem ou entendam um pouco mais esse exemplo. A história sempre tem, assim, pelo menos as infantis, fica muito claro o bem e o mal, né? Então, sempre, alguma coisa que eu faço tem uma consequência. Eu enfrento uma dificuldade, mas eu tenho um final feliz. Mesmo aquele que... Se ele está sofrendo bullying na escola e ele está ouvindo qualquer história, tá? Qualquer história que você conte tem uma dificuldade, tem possibilidade de saída do conflito, tem um final feliz. Então, eu já dou para ele um alento que o grande problema dele tem solução. Mas tem histórias, eu comecei a perceber no consultório, eu comecei até a fazer algumas histórias sobre temas que eu sentia falta no dia a dia, no consultório. E eu tenho muitas de bullying, porque como eu trabalho com crianças e adolescentes, então eu terminava criando as histórias para eles, sobre alguma situação vivida. Então eu tenho uma dessa coleção que chama Um Novo Olhar, que era a menininha que sofria bullying porque usava óculos, né? Aí tem uma que eu fiz para Maurício de Souza, que chama Grande Festa, também tem o tema bullying. Então eu já coloco algumas situações que ele vai se projetar e vai ser mais fácil ele contar. Sabia que eu faço isso, ou que eu recebo isso, ou o meu amigo fala isso para o outro. Então, quando você joga uma situação fictícia, é muito mais fácil eles se projetarem no personagem, né? Porque eles se identificam de alguma maneira e eles trazem o assunto que está incomodando. Agora, toda vez que contar uma história que já tem um objetivo específico, por exemplo, esse aqui é dar ciúmes da irmã mais velha. Então, ela quer fazer tudo que a irmã mais velha faz, também para usar salto, mexer na internet. Mas aí mostra que tudo tem a hora. Se eu contar uma história porque a criança está fazendo bullying ou está sofrendo e falar assim, olha, tá vendo? Por isso que eu falo que não pode fazer, por isso vira sermão. Então, acaba todo o trabalho terapêutico. Verdade. Então, quando a gente conta uma história, é só deixar eles trazerem. Já aconteceu isso? Joga uma pergunta que eles trazem tudo. Eles se entregam, é uma graça. Eles entregam até
quando eles fazem. Eu já tive vários no consultório que contaram. Ah, eu faço isso com meu amigo. Mas por que você faz isso? Ah, porque ele é o queridinho da professora. Ele é inteligente, ele dá todas as respostas, ele não sei o quê. E aí saiu uma conversa ótima, que ele estava punindo o amigo porque o amigo era esperto, né? E que ao invés disso ele podia aprender com o amigo ou pedir para o amigo deixar ele falar uma vez também a resposta. Então pode ter diálogos e a literatura ajuda muito nisso. Que demais, muito bom, né? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda a Viver à Tarde com a gente. Acho que sempre bom a gente falar dos sentimentos das crianças, dos pais entenderem, conhecerem seus filhos, observarem. Sim, né? muito Você bom de casa, trocar. se ficou com alguma dúvida, aproveita para seguir @paulafurtado, PF está aparecendo para você, é o Instagram. Isso mesmo, Exatamente. Paulo, obrigado. Gente, Seja obrigada, sempre bem-vinda foi um aqui à nossa prazer. casa, viu? Tá A ótimo. gente combina outras vezes, né, para Com conversar certeza, sobre vou esse adorar. assunto.